Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós, unidos na fé nesse dia 7 de abril de 2024, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Possamos pedir a Deus que abençoe, ilumine e proteja todos nós e abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhe: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado, e não sejais incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João praticamente terminaria neste capítulo 20, com essa narrativa do encontro de Jesus com a comunidade reunida no primeiro dia da semana, mas para resolver outras questões, depois foi acrescentado o capítulo 21 do Evangelho de João. O texto que nós temos de João, lembramos sempre que João é um evangelho mais distante da ressurreição, então é um evangelho na qual a experiência do encontro com o ressuscitado já tinha sido muito digerida, já tinha sido muito pensada, rezada, meditada. Então é o evangelho da maturidade da fé. O evangelho de João é o evangelho da maturidade da fé. Dizem que é o evangelho dos sacerdotes. Enquanto o evangelho de Lucas é o evangelho dos doutores, Marcos dos catequizandos e Mateus dos catequistas, João é o evangelho dos sacerdotes, daqueles da maturidade da fé. Por isso é atribuído ao discípulo amado. Quem ama tem maturidade, quem ama é capaz de compreender, é capaz de entender. Então o que é que nós temos? Uma comunidade com medo, reunidas no primeiro dia da semana. As comunidades primitivas se reuniam no finalzinho do primeiro dia da semana, nas tardes de domingo, para celebrar a Eucaristia, para celebrar a memória de Jesus. Então nós estamos num contexto eucarístico. É dentro de um contexto eucarístico, no final do primeiro dia, na tardezinha, mas também é uma comunidade com medo porque anda com as portas fechadas. É uma comunidade com medo da perseguição, tanto dos romanos quanto dos judeus. Então é uma comunidade no contexto eucarístico com medo porque estão com as portas fechadas. Mas nem mesmo isso impede Jesus de se colocar no meio deles. Nem as portas fechadas impede Jesus de se colocar no meio deles. Então o ressuscitado é aquele que vai ao encontro de uma comunidade que mesmo com medo está no contexto eucarístico. Mesmo com medo está numa celebração eucarística. Por isso essa comunidade com essas características.
que teremos diante disso, então? A beleza de que Jesus no centro, o que ele nos oferece? A paz. No mundo em que a gente vai deparando com guerras, conflitos e tensões de todos os lados, quando a gente não está no mundo com situações paralelas e ao mesmo tempo polarizadas como o Brasil, nos deparamos com Israel e Palestina numa guerra na faixa de Gaza, viu? Por outro lado, Rússia e Ucrânia, agora começam as tensões dos países maiores, do ponto de vista econômico. Um mundo que tem um arsenal nuclear para destruir várias vezes o planeta. Nós já construímos, nós somos um ser e um animal capaz de construir armamento para se destruir, para destruir o planeta que nos mantém vivos, a terra que nos mantém vivos. Basta um doido, louco, suicida ter acesso a isso, nós destruímos o mundo, a história e a humanidade inteira. Então, o Evangelho, Jesus oferece a paz, viu? Logo em seguida, Jesus se apresenta, mostra os sinais. Então, aquele que está no centro dessa comunidade oferecendo a paz é aquele que traz as marcas da cruz. Ele traz em si, o ressuscitado traz as marcas da cruz. O ressuscitado carrega os sinais nas mãos e do lado. E para o Evangelho de João, o dia de Pentecostes acontece no primeiro dia da semana e não 50 dias conforme nós celebramos dentro da igreja. Ali Jesus manda o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E quem recebe o Espírito Santo vai fazer o quê? Perdoar. Quem recebe o Espírito Santo recebe o dom do perdão. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, mas também aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Porque há situações em que não podem ser perdoadas. E não é porque o perdão não é, porque não adianta você oferecer perdão para quem não quer ser perdoado. Não se interessa por isso. Por isso, no Evangelho de João, o dia de Pentecostes é no dia da ressurreição. Ali Jesus está. O Evangelho por isso já vai acabar por aí, mas existe a presença de uns e a ausência de um. Tomé. Tomé é um ausente. Tomé é um ausente da comunidade. Os ausentes não têm razão, dizia um pensador. Os ausentes nunca têm razão. Escutar a opinião de um ausente é bobeira de quem está escutando. A gente tem que escutar a opinião de quem é presente. Você tem que escutar a opinião de quem é presente na sua vida. Então Tomé é ausente e não acredita no testemunho dos seus. Passa-se uma semana no mesmo contexto, primeiro dia da semana, no finalzinho do dia, momento eucarístico que a comunidade se reúne. Ali novamente Jesus, mesmo com as portas fechadas, Jesus se coloca no meio, a paz esteja convosco. É muito interessante porque o encontro com o ressuscitado é um encontro de paz. Mas agora Jesus se volta para Tomé, porque Tomé agora é presente, não é ausente. E fala, tá aí Tomé, você precisa? Põe a mão, veja, tal. Mas tenha fé, seja fiel. Não seja incrédulo, mas seja fiel. Não seja incrédulo, mas seja fiel. Tomé faz a profissão de fé, mais bela. Meu Senhor e meu Deus. Reconhece em Jesus Deus. Reconhece Jesus Deus. E por isso Tomé agora é um homem que faz a experiência, mas aí vem a bem-aventurança do Evangelho de João. Feliz quem crê sem precisar ver e pegar. Tomé tinha que pegar e ver. E bem-aventurados são aqueles que vão acreditar sem precisar ver. Então se torna uma bem-aventurança, um bem-aventurado, nós que acreditamos no ressuscitado sem tê-lo visto. Nós que acreditamos na ressurreição sem ter tocado em Jesus ressuscitado. Somos bem-aventurados por isso. Por isso que nós não sejamos ausentes das comunidades que se reúnem para celebrar a Eucaristia, mas presentes a gente pode ser, meu Senhor e meu Deus. E que Deus possa vir ao nosso encontro e nos oferecer a paz, nos trazer o Espírito Santo e que o Espírito Santo nos leve à realidade do perdão. Então um abraço a todos, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Até mais.